Obrigado, senador Jorge Viana, que preside esta sessão, e vice-presidente do Senado Federal. Senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Eu estive há poucos dias numa visita aos companheiros José Disseu e Delúbio Soares, que cumprem pena no presídio da Papuda por força da sentença emanada da ação penal 470. E achei por bem, agora, nesses dias que antecedem o Natal, mandar-lhes uma carta, e faço questão também de torná-la pública aqui, porque eu sei que toda a correspondência que entra no presídio são abertas, e para evitar qualquer tipo de especulação é melhor que eu me antecipe e já torne público qual é o seu conteúdo também. Brasília, 16 de dezembro de 2013, companheiros Zé e Delúbio, a oportunidade que tive de ter estado com vocês, mesmo que por pouco tempo, foi algo muito importante para mim, e tenho certeza que o companheiro Nilson Mourão, pelo belo artigo que escreveu e publicou nos jornais do Acre, pensa da mesma forma. Tornei pública a nossa visita e fiz a leitura integral da carta-artigo do companheiro Nilson Mourão no plenário do Senado, ocasião em que manifestei minha mais irrestrita solidariedade aos companheiros e cobrei do Supremo Tribunal Federal o cumprimento da lei. Disse que o Supremo Tribunal Federal havia lhe sentenciado regime semiaberto, mas, por decisão monocrática do ministro Joaquim Barbosa, vocês estão ilegalmente e injustamente cumprindo pena em regime fechado. A luta é árdua e requer o esforço de todos. É muito bom para isso que vocês continuem de cabeça erguida, conscientes da grande contribuição que deram para a democracia da qual todos usufruímos no Brasil e, acima de tudo, cheios de esperança no futuro. Que Deus lhes dê sabedoria, serenidade e muita saúde, porque a história não acaba aqui. E tenho certeza de que a política, o PT e o Brasil ainda vão convocá-los para novos e importantes desafios. Meu respeito, minha solidariedade e minha gratidão pelo muito que vocês fizeram para que o nosso Partido dos Trabalhadores construísse a trajetória vitoriosa que nos trouxe até aqui. Um Feliz Natal e que as bênçãos de Deus permaneçam abundantemente em suas vidas. PT, saudações, Aníbal Diniz. Esse documento, essa carta, já foi mandada para o Correio, juntamente com um livro, Vozes da Floresta, que trazem depoimentos diversos sobre a vida e a obra de Chico Mendes, nosso líder maior, que foi homenageado ontem aqui no Senado e na Câmara, numa sessão conjunta em homenagem a Chico Mendes pelos 25 anos de sua morte, e eu os presenteei com o livro porque agora eles, uma das atividades que eles fazem com muita frequência e muita disciplina, cumprindo suas penas, é exatamente a prática da leitura. Então, uma boa leitura sobre a vida de Chico Mendes para que eles possam fazê-la. Mas, senhor presidente, feito esse registro, eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos a respeito da proposta de emenda constitucional, a PEC 61, que trata da situação dos soldados da borracha. É muito importante que todos os beneficiários, todos os beneficiados pela pensão vitalícia na condição de soldado da borracha, sejam eles os próprios soldados da borracha ou os seus dependentes, é muito importante que eles saibam que a PEC 61, que foi aprovada na Câmara, ela prevê em seu artigo 4º que esta emenda constitucional entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao da sua promulgação. Para que uma PEC seja promulgada, ela precisa, além de ser aprovada na Câmara como foi, ela precisa passar aqui no Senado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde sou relator, e depois ela vai ter que passar por 5 sessões em primeiro turno aqui em plenário, com um número de votos superior a 49 senadores, ou seja, nós precisamos de 3/5 para aprová-la.
em 5 sessões em primeiro turno e no segundo turno mais 3 sessões. Portanto, se alguém está dizendo que era só aprovar e as pessoas estariam recebendo os benefícios dessa proposta de emenda constitucional, certamente essa pessoa precisa ser esclarecida, porque a verdade não é essa. A verdade é que existe todo um rito para que essa proposta... esse projeto está tramitando lá na Câmara? Olha, desde que essa proposta foi apresentada inicialmente pela deputada, que hoje é a senadora Vanessa Graziotin, através da PEC 556, são 12 anos de tramitação. 12 anos de tramitação na Câmara, 12 anos de tramitação, e agora, por força de um acordo, se chegou à PEC 61, que foi apresentada pelo deputado Arlindo Quinaglia, foi aprovada pela Câmara e agora está em discussão aqui no Senado. Qual é o problema? Para mim, que sou relator dessa matéria, já ter apresentado um relatório que já poderia ter feito, mas preferi, usando sempre o exercício da serenidade, usando sempre o exercício da paciência e da responsabilidade parlamentar que me é obrigado tê-la, eu preferi, como ponto de partida, chamar uma audiência pública com os setores interessados. Fizemos essa audiência pública e podemos constatar quais foram as observações imediatas feitas. A primeira delas é em relação à desvinculação com o salário mínimo. Há um grande temor de que a desvinculação do salário mínimo possa causar um prejuízo muito grande. E tem sentido, porque nós, fazendo um estudo da diferença entre a evolução do salário mínimo de 2006 a 2013 e a evolução do índice de reajuste dos benefícios dos pensionistas, nós chegamos a um acúmulo em 7 anos de 31% de perdas. 31% de perdas, ou seja, se um soldado da borracha hoje estivesse com seu benefício não vinculado ao salário mínimo, mas vinculado ao índice de benefício do INSS, da Previdência Social, hoje um soldado da borracha estaria recebendo R$ 930 e não os 1.356 que eles estão recebendo com o vínculo ao salário mínimo. Portanto, é muito importante que a gente faça esse debate. Se nós mantivermos a matéria como veio da Câmara, a gente aprovar toque de caixa aqui no Senado, significa que os soldados da borracha passam a ter um prejuízo por causa do não acompanhamento do indexador, dos benefícios da Previdência Social. Eles não são iguais aos indexadores do salário mínimo, porque o salário mínimo está tendo ganho real com a evolução do PIB. Então, nós tivemos, ao longo de 7 anos, uma diferença de 31% na comparação salário mínimo e indexador previdenciário. Portanto, para o soldado da borracha é importante que, na pior das hipóteses, a gente possa pelo menos manter a indexação ao salário mínimo. Só que o governo está com a política correta, que é de desvincular todas as pensões do salário mínimo. É isso, nós concordamos. Só que para isso nós precisamos já fazer uma previsão, porque um aumento de R$ 146 de 1.356 para R$ 1.500, com 2 viradas do salário mínimo, esse aumento acabou. Então, nós precisamos criar uma medida protetiva para o soldado da borracha nesse sentido. Há pleno acordo em relação à indenização de R$ 25 mil, em que pese a perda histórica do soldado da borracha na comparação com os militares que serviram na Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, tiveram aposentadoria igual a de segundo tenente das Forças Armadas Brasileiras. Mas os soldados da borracha foram prejudicados com apenas 2 salários mínimos. O acúmulo dessa diferença ao longo desses anos, quanto deu de prejuízo para os soldados da borracha? E o governo agora garantiu uma ajuda de 25 mil. É um reconhecimento? É um reconhecimento, e nós agradecemos a equipe do governo por isso. Mas é muito pouco comparado com o que faz jus a cada soldado da borracha que lutou, que foi um herói, que nos garantiu a vitória das Forças Aliadas durante
a Segunda Guerra Mundial e não tiveram o tratamento igual aos pracinhas que serviram na Itália, e nós queremos corrigir essa injustiça histórica com esses bravos homens e mulheres. Concedo com prazer uma parte ao senador Sérgio Petecão. Primeiramente, agradecer ao senador Aníbal pelo aparte e lhe parabenizar pelo tema que você traz à tribuna nesta tarde de hoje aqui no Senado. Te parabenizar também pela sensibilidade que você está tendo no tratamento com este projeto. Vossa Excelência, como relator desse projeto que trata da situação do nosso soldado da borracha, nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião lá em Rio Branco, né, com o Sindicato do Soldado da Borracha, e ali presidido pelo senhor Luziel, e tivemos a oportunidade de ouvir depoimentos de pessoas que já estão com a idade avançada, que precisam e muito desse benefício. Por mais que o governo federal tenha se esforçado no sentido de oferecer uma proposta, mas nós entendemos, e aí eu concordo com o senhor, né, nós que sempre divergimos aqui no plenário desta casa, mas desta feita, concordo com o senhor 100%, nós precisamos oferecer uma proposta totalmente diferente daquela proposta que foi produzida na Câmara. Reconhecemos alguns avanços, mas nós não podemos, de forma alguma, aceitar aquela proposta que foi aprovada lá na Câmara Federal. Eu penso que nós temos que ter muita responsabilidade e, principalmente, nós precisamos ter um compromisso pelas pessoas que dedicaram toda a sua vida. E temos que levar em conta que é um número pequeno de pessoas que com certeza serão beneficiadas e pessoas que hoje passam por situações difíceis. Os próprios soldados, como também seus dependentes. Então eu queria te parabenizar, lhe parabenizar e me colocar à disposição para que nós possamos encontrar aí a melhor forma. Qual é a melhor forma, eu não sei, mas nós temos que avançar nesse debate, nós não podemos ter celeridade, né, em aprovar uma proposta de qualquer jeito, nós temos que ouvir as pessoas que com certeza irão ser beneficiadas por esse projeto. Já tivemos uma audiência pública aqui no Senado, e de formas que eu penso que esta decisão aqui do Senado, ela poderá dar uma contribuição grande na vida de pessoas que dedicaram toda a sua vida em prol do nosso país. Então, mais uma vez, lhe parabenizar, senador Aníbal, por você você como relator, ter tido a exata dimensão do que representa esse projeto, principalmente para o nosso soldado da borracha do Estado do Acre. Obrigado. Muito obrigado, senador Petecão, por seu aparte. Concluindo minhas palavras, quero assegurar aos soldados da borracha e a todos os beneficiários que nós vamos trabalhar da maneira mais sensata, buscando garantir os benefícios e deixar claro que não tem nenhuma hipótese desse pagamento do benefício vir automaticamente à aprovação, não. A gente vai ter que passar essa proposta de emenda constitucional em 5 sessões aqui em plenário no primeiro turno e mais 3 sessões no segundo turno, e depois é que vai, uma vez aprovada, se tiver qualquer modificação, volta para a Câmara, e só depois de aprovado em sintonia das duas casas é que nós teremos a promulgação que pode acontecer no Congresso Nacional por se tratar de
por se tratar exatamente de uma proposta de emenda constitucional. Então, ela pode, uma vez tendo o consenso das duas casas, a Câmara e o Senado, nós podemos promulgá-la sem passar pela sanção presidencial. Então, fica o nosso esforço, nós vamos continuar da mesma forma que nós falamos com o líder do governo na casa, senador Eduardo Braga, para que a gente procure encontrar uma forma de sensibilizar a equipe econômica do governo. Já procuramos os técnicos da Previdência, já procuramos também os técnicos do Ministério de Planejamento e Orçamento, estamos tentando e vamos conseguir rapidamente uma afinação também com o Ministério das Relações Institucionais do Governo, através da ministra Idely Salvati, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar um caminho que seja algo melhor do que aquilo que veio da Câmara. A gente precisa garantir algum tipo de indexador que possa significar um ganho para o soldado da borracha e não um prejuízo como foi o que foi aprovado na Câmara. Muito obrigado, senhor presidente.